Então, seguindo, aos que não me conhecem, então, eu sou Paola Trama, eu tenho hoje a minha produtora, que é a Tramate Produções, que eu fundei em 2019. Toda a minha formação, ela não vem da área cultural, ela vem do que a gente chama de área dura, né, dentro da universidade. Eu sou licenciada em Física, depois eu fui fazer uma licenciatura em Biologia, meu mestrado é em Educação para a Ciência, então não tinha nada a ver com a área cultural, apesar de, desde sempre, eu permear essa área, porque eu sempre fui muito apaixonada pelas artes de modo geral, pela música, os amigos que sempre me cercaram eram músicos, então acabava que a gente sempre ia ajudar o amigo, né? Mas aí eu dei aula durante mais de 20 anos na rede pública de ensino, e desde 2013 que eu acabei me aproximando um pouquinho mais, de uma forma, começando a ser um pouco mais profissional, dentro da produção, né? Eu sou produtora, então dentro da produção na área da música, e senti essa necessidade de começar a me especializar na área. Então, fiz o curso de especialização em gestão cultural pelo SENAC. Aqui em Ilha Solteira, onde eu moro, né, eu moro na divisa, é estado de São Paulo, mas na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui em Ilha Solteira, eu fui presidente do Conselho Municipal de Cultura, hoje eu faço parte do conselho. Fui presidente, fui diretora executiva da Fundação Cultural daqui também, que é um órgão que faz a gestão de parte de verbas, né, da cultura. E para quem que é essa aula, que a gente organizou aqui com muito carinho hoje? Para aqueles que já atuam com cultura, mas ainda não vivem da própria arte, com uma previsibilidade, então eu falo, por muito tempo eu estava dentro dessa esfera, eu atuava enquanto produtora, mas eu dava aula. Em 2023 foi o ano que eu exonerei meu último cargo, né, público, e da esfera particular eu já tinha saído há muitos anos, então eu exonerei meu último cargo e fiquei realmente só dentro da produção, a produção de shows, produção de evento e da escrita de projetos. Aqueles ainda que se sentem perdidos entre a questão do talento, da técnica e querem um auxílio, né, com relação à direção de como tomar esses rumos no ano de 2026. Quem está cansado também de depender do edital ou de curso avulso, aquilo que você pega um curso aqui, um outro conteúdo ali, vai tentando juntar esse quebra-cabeça. Isso nem sempre funciona muito bem. Para quem está cansou aí de sentir que está sempre começando de novo, e precisa dar uma continuidade. E também para quem quer ali um plano realista, estruturado. Então, assim, não estou aqui para prometer nada que não funcione, porque se tem algo que, quando há 2 anos atrás eu resolvi começar a dar esse curso, era justamente isso. Me incomodava muito, me incomoda muito, né? Não é nem que incomodava, ainda incomoda, ver o quanto muitas vezes cursos, palestras e mentorias, e enfim, tudo que a gente recebe diariamente, porque a gente é bombardeado por isso nas redes sociais, mas prometem coisas que não são tão simples assim de conseguir, e então a ideia não é essa, é realmente mostrar para vocês o que é viável, e isso obviamente depende de muitos fatores, mas eu vou trazer tudo isso para vocês, sem que vocês percam a essência artística de cada um, que eu acho que isso é fundamental para quem trabalha com arte, para quem trabalha com cultura, né? Então, esse cronograma dessa aula mais enxuta hoje, eu vou passar pelos 4 pilares fundamentais que formam o método que hoje eu utilizo para aprovação de projetos culturais meus e dos meus alunos. Então, essa metodologia que ao longo desses anos, né, que eu trabalho com o projeto ali desde 2019, mais ou menos, foi onde eu fui estabelecendo, vendo o que funcionava, vendo o que não funcionava. Então, obviamente, eu já bati muito cabeça. E não, Paola, todos os seus projetos são aprovados? Não, porque isso não existe para ninguém, né? Vamos combinar que a gente tem muita coisa boa, ainda bem, sendo feita aí no país todo, mas a gente tem aí um índice muito interessante de aprovação, tanto meu quanto dos alunos. Então, a gente já tem aí, se somar todo mundo, mais de 5 milhões aprovados ou captados em recursos públicos, tá? Então, a ideia é que vocês não saiam com mais uma dúvida. Então, que vocês saiam com uma decisão tomada de qual caminho que vocês querem seguir dentro da carreira artística de vocês, tá? Se continuar do jeito que está,
você já sabe como é que fica, vai chegar 2026, vai estar todo mundo no mesmo lugar, e eu entendo que se vocês vieram buscar um pouco mais, né, de conhecimento e de estrutura, é porque vocês querem mudar tudo isso. Então, o que eu vou trazer para vocês é esse caminho que termina com toda essa improvisação, essa instabilidade, essa insegurança com relação aos projetos e aos editais. Meu filho, Cauê, é o artista aí que teve o seu projeto aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc aqui no estado do Pará. A primeira tentativa nossa já foi bem sucedida, né? Estudei bastante e levei mais tempo aí, foi para preparar o produto, né? O show que seria apresentado. E graças a Deus deu tudo certo. Aprendi muitas lições ali na hora de montar um projeto, né? Mas eu percebi que o mais importante é você vender a ideia, é você montar o show, os shows, no caso dele, né? Foram dois. Nós fomos atrás de montar uma equipe boa, uma equipe com um currículo bom, pessoas preparadas para, no final, dar um resultado bom. E, graças a Deus, deu tudo certo, tá? Então, Paola, muito obrigado. Fica aí o nosso incentivo para os demais colegas que por acaso ainda não conseguiram, né, aprovar o seu projeto, mas vai dar certo. Vamos com vontade, o caminho é esse mesmo. Então, por que eu começo, né, trazendo essa história para vocês? Porque ele foi um dos alunos, né, que já passou pela gente e que ele nunca tinha escrito, ele não tinha público formado, ele não tinha experiência na escrita, e ele conseguiu 2 projetos, aprovando 105 mil aí de cara, lá no Pará. Então, é para realmente a gente começar mostrando que é possível. Então, por mais que muitas vezes a gente tenha naquele imaginário, mas é panelinha, se eu não conhecer ninguém, eu não vou aprovar. Eu não conheço ninguém na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e ainda assim eu tenho projetos aprovados regularmente. Então, é realmente a questão da estrutura, de como trabalhar tudo isso, que é o que a gente vai começar a ver agora. Um dos pilares que eu utilizo dentro das aulas, dentro do material que eu tenho, tanto gravado quanto escrito, é esse desentrave criativo. Então, o que eu escuto sempre é isso. Eu tenho dificuldade de começar a escrever, parece que eu fico travado, não consigo pôr no papel. Então, existem formas da gente trabalhar isso, para que isso flua. Né? E não é uma receita de bolo no sentido de a forma que eu escrevo tem que ser sempre igual, né? Tem que escrever igual ela escreve. Não. É a forma que cada um escreve, a forma de cada um se expressar, ela é preservada. Porque, na verdade, o parecerista lá, ele não quer saber se está em primeira pessoa ou em terceira pessoa, não é nada disso. A gente tem outras coisas muito mais importantes. Então, se a gente for pensar em alguns pontos de como que a gente pode construir um projeto mais competitivo, eu sempre bato bastante nesses pontos aqui. Primeira coisa, a gente precisa compreender a nossa realidade local. Então, quando a gente vai propor um projeto, seja para o nosso município ou seja para o nosso estado, a gente precisa ter a clareza do que se faz necessário. Porque, assim, aí vamos lá, para mim é uma frase que uma vez eu escutei há muito tempo, eu falo que é uma frase que dói bastante, mas ela é muito real. Um projeto, ele não é sobre a gente, ele não é sobre o nosso sonho, né? Ele muitas vezes é sobre o outro. Então, por mais que a gente tenha, às vezes, um imaginário de, mas o meu sonho é fazer isso. Tá, mas a partir do momento que eu estou indo para um edital, eu estou lidando com verba pública, isso que eu desejo fazer, se faz necessário para aquela sociedade, ou eu consigo justificar isso, eu consigo trazer elementos que apontem, né, a importância desse meu projeto, porque simplesmente porque eu quero, não funciona. Aí é aquilo, bom, se eu quero, então eu que me vire com o dinheiro. E não é o que a gente está buscando aqui, a gente está buscando recursos públicos para que a gente possa realizar esse nosso sonho. O que não, mas então eu não vou conseguir fazer o que eu sonho, porque o que eu sonho muita gente já fez, e ele é comum. Não é bem assim também, a gente pode inserir elementos no nosso projeto que deem a ele uma outra importância,
que deem a ele ali outros objetivos e que aí vá ao encontro dessa realidade local, seja, né, como eu falei, do nosso município ou para localidades maiores, do bairro onde eu vou realizar, da comunidade onde eu vou realizar, ou dentro do estado. Então, é muito importante a gente entender essa realidade local para que o nosso projeto venha suprir, muitas vezes, necessidades desses locais, necessidades culturais desses locais, tá? Por exemplo, teve um projeto, vou comentar rapidinho, que eu fiz para um proponente na Paulo Gustavo, em Osasco, que era de formação, era justamente de cursos de escrita de projeto, de gestão de carreira, de marketing. E por que que a gente propôs isso? Porque ao longo de vários meses, a gente foi acompanhando o Diário Oficial do município, porque eles tinham um credenciamento de artistas, eles tinham editais abertos, e a gente via, está lá, público, né, no Diário Oficial, que a maioria, e quando eu digo a maioria, era muito maioria mesmo, dos artistas eram reprovados ou eram desclassificados, inclusive no credenciamento, que é só um cadastro. Eles eram reprovados por erro nos documentos. Então, a gente viu que a realidade local era de uma dificuldade dos artistas em fazer os processos. E aí justificava a gente propor um curso de formação. Então, entende? Quando eu digo isso de compreender a realidade local, é nesse sentido, né, da gente trazer elementos que sejam relevantes e que realmente ali, né, para um parecerista, quando ele olha, ele fala, opa, isso aqui vem resolvendo problemas, né, ou vem resolvendo demandas que aquela localidade, de repente, tem. Outro ponto que é extremamente importante é a clareza na ideia. Então, já já eu vou comentar sobre isso, mas quando a gente tem uma ideia a gente tem o tempo todo, né? Eu, pelo menos, tenho várias, imagino que vocês também. A gente tem uma ideia e ela não necessariamente está clara. A gente não sabe exatamente o que eu preciso, quais as pessoas que estarão envolvidas, eu ainda preciso melhorar ela. Enquanto eu não melhorei, é difícil ela virar um projeto coerente, um projeto de substância, vamos dizer assim. A gente precisa realmente estar com essa ideia muito clara para que isso se torne um projeto adequado, um projeto com a menor chance de erro possível, um projeto bem coerente, onde as coisas estão todas amarradas. E isso também rebate aqui no próximo item, que é a questão da viabilidade da ideia. Essa ideia que eu quero fazer, ela é viável? E quando eu digo viável, são vários ângulos, eles são vários pontos de viabilidade. Eu tenho desde a viabilidade financeira, porque, por exemplo, eu quero circular um espetáculo de teatro, fazer uma temporada com 10 apresentações, e o edital é de R$ 5.000. Eu consigo fazer isso? Salvo se for um monólogo, e não sei nem se com um monólogo dá, porque a gente tem muitas coisas envolvidas nessa apresentação, que não só o ator ou a atriz, né? Então, tem essa questão da viabilidade financeira, mas tem a questão da viabilidade de execução. Então, aí, usando até o mesmo exemplo, e sem pensar que é um monólogo, eu tenho ali um espetáculo que envolve 10 artistas, que envolve transporte, envolve hospedagem, envolve cenografia. E aí, quando eu vou falar quem são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, eu falo que sou só eu, porque eu não tenho uma equipe. Esse projeto ele passa a não ser viável, porque eu preciso de pessoas compondo essa equipe. Mas eu vou compor depois. Isso não traz segurança para quem está avaliando, entende? Quem está avaliando precisa saber que o projeto vai sair, e que ele vai sair com qualidade, que aquela equipe é capaz de realizar aquele projeto. E isso também passa pela questão da carreira artística, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Eu nunca fiz nenhum projeto, e aí eu quero fazer um projeto de 200 mil. Isso dificilmente vai ser viável, porque a gente ainda não tem essa bagagem de execução de projetos. Então, assim, hoje eu tenho projeto aprovado de 200 mil em execução. Por quê? Porque eu comecei pegando de 1.000, de 5.000, e aí eu fui subindo esses editais. Depois pegando de 50, até chegar num de 200. Então, hoje, o meu currículo, com relação à execução de projetos, ele indica que eu pedir, né, eu ser proponente, eu querer um projeto maior,
eu tenho ali, eu passo essa segurança, eu mostro que é viável eu, né, enquanto produtor e a minha equipe realizarmos esse projeto. Outra coisa que é fundamental é a questão da compreensão do edital. Pode parecer óbvio, pode parecer super bobo isso daqui, mas as pessoas não leem edital. Inclusive, quem está acompanhando a questão do Enem, né, essa semana está todo bafafá lá do coitadinho que foi eliminado porque o relógio tocou o bip. Está no edital. Então, assim, quando a gente fala edital, não é só para projetos, né? Para concursos, provas e qualquer coisa. O edital, ele traz todas as regras e as pessoas não leem, a verdade é essa. E aí, elas, muitas vezes, têm um ótimo projeto, uma ótima ideia, que está super bem escrito, mas ela falha num ponto que está ali no edital. Seja num documento que tenha que mandar, ou num formato que tenha que mandar. Então, assim, a planilha de orçamento. Agora eu estou vendo bastante isso de planilha de orçamento pronta, né? Você só preenche ali e você tem ela prontinha para você mandar. Na maioria dos editais, ela não vai servir, porque o modelo vem do edital. Eu tenho que saber preencher. Não vai adiantar nada eu ter um negócio pronto. Porque o edital não quer aquele. Aí a pessoa manda, achando que aquilo vale para qualquer coisa, e tem o projeto desclassificado, não é nem reprovado. Né? Então, é de extrema importância a gente ler o edital, tirar as dúvidas que a gente tem, porque isso é o que faz com que, é o que eu falo, a gente foca muito na escrita de projeto, em entender como ela funciona, que a gente muitas vezes esquece que não é só ela dentro de um edital. Que a gente tem ali pontos onde as pessoas erram e que a gente reduzir a nossa chance de erro de alguma forma já nos torna mais competitivos também. E ainda nesse sentido, a gente tem a questão aqui de elencar os itens do edital. Eu tenho um caderno, é que ele não está aqui, ele está no escritório, e hoje eu não estou no escritório. E eu faço à mão, para todo o projeto que eu vou mandar. Eu pego o edital e aí eu leio. O que o edital está pedindo? Tanto de documentação, então eu vou lá, RG, comprovante de residência, certidão, blá, 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 blá. Coloco todos esses itens. E com relação ao projeto, então o que o meu projeto precisa? Apresentação, objetivo, justificativa, ficha técnica, currículo, planilha de orçamento. Eu escrevo todos os itens. E além disso, o que eu faço? Eu entro no sistema de inscrição. Então, é um formulário Google? Eu vou olhar como é esse formulário. É uma plataforma? Eu vou olhar como é essa plataforma. Para quê? Porque muitas vezes, por exemplo, ficha técnica, tem lugar que você escreve ela, e tem lugar que você anexa ela como um documento. Então, eu já olho isso antes, para quando eu for fazer o meu projeto, eu já vejo o que eu tenho que gerar PDF e o que eu vou copiar e colar o texto. Né? Porque eu nunca escrevo direto no sistema, eu faço ele num Word, deixo salvo até para eu poder, não aprovou, eu consigo usar isso em outras situações, né? Então, eu já olho como que aquela plataforma funciona, até antes mesmo de eu escrever o projeto. Isso também me ajuda a clarear bastante e a reduzir, né, essas chances de erro, vamos dizer assim. Transpor a ideia para o papel, então eu falei, nunca escrevam na plataforma, esse papel pode ser o Word, não precisa ser um papel literalmente falando, tá? Mas nunca confiem em fazer as coisas direto no sistema. Tenham essa outra versão ali salva, vamos dizer assim. Até porque se de repente você não aprova, você consegue aproveitar aquilo novamente. E sempre fazer as adequações necessárias. Isso aqui serve muito para essa situação que eu estou falando de reaproveitar. Não passei nesse edital, vou mandar nesse. Aí você vai lá e dá Ctrl C, Ctrl V, né? Copia, cola e pronto. E às vezes passou batido na leitura do edital, que esse outro edital tem alguma coisinha diferente. E você só copiou e colou. Esse ano eu tive um amigo que fez isso num edital do SESC do Rio de Janeiro. Ele falou: eu já estava com tudo pronto, mandei tudo igual do ano passado. Aí eu falei: tudo? Ele é. Falei: planilha de orçamento também? É. Falei: eles mudaram o modelo esse ano.
Assim, o projeto dele ia ser reprovado simplesmente porque ele não viu que mudou o modelo da planilha de orçamento e ele não fez a adequação que tinha que ser feita. Então, sempre são pontos que não chamam, as pessoas não chamam a nossa atenção para isso, mas que é importantíssimo e que não tenho dúvidas de que isso torna, sim, o nosso projeto muito mais competitivo do que outros, porque a gente reduz a nossa chance de erro, e isso vai com muito mais clareza e de forma muito mais correta para as avaliações, tá? Seguindo, uma pergunta fundamental é esta aqui. Qual o diferencial do seu projeto? Então, você está aí com uma ideia na cabeça, muitas vezes com um projeto já escrito. Não adianta a gente achar que a gente é o alecrim dourado, dono da melhor ideia do universo, porque a gente não é, né? E porque nós estamos aí num país com alguns milhões de pessoas e alguns milhões de artistas, e que provavelmente a nossa ideia, alguém tem uma ideia similar. Ela pode não ser exatamente igual, mas similar vai existir. E aí, dependendo do que é essa ideia, então, principalmente na área da música, eu quero gravar o meu álbum, eu quero circular o meu show. Se você chacoalhar a árvore, cai ali uma dezena que quer fazer a mesma coisa, né? Isso por quadra. Então, por que o nosso e não o do outro? O que o nosso tem de diferente? Mas eu não sei, o meu nada, ele é comum, então já não consigo, pronto, já desisti. Não, é a gente buscar esse diferencial. Se não tem, a gente cria. Então, eu posso pensar numa atividade de contrapartida, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas em incluir ações no nosso projeto, além da gravação, além da circulação do show, que traga um impacto maior para esse nosso projeto e que torne ele diferente de outros. Então, esse de 200 mil do PROAC que eu estou circulando, ele é um projeto de circulação de show, o objeto é esse. Mas a gente colocou como contrapartida oficinas de gestão de carreira. Será que todo mundo que mandou o projeto, colocou uma oficina formativa nesse sentido? Então, assim, esse era o nosso diferencial. Tudo bem que também existia diferencial na temática do show que está sendo realizado, tudo isso. Mas é buscar, e a gente está muito acostumado a ser modesto. Nos ensinaram que o certo é esse, né? E então a gente sempre, não, mas o nosso não é. Não, a gente, com perdão da expressão, a gente tem que achar que o nosso é foda pra caralho. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Não é feio achar isso. Se a gente não achar, quem vai achar? Nossa mãe? Minha mãe acha mesmo, bonitinho. Foi me ver trabalhar esse fim de semana, ficou toda feliz que viu eu produzindo show pela primeira vez na vida dela. Mas, além dela, se eu não achar que o produto que eu estou trabalhando ali é um produto bom, é um produto suficiente para ganhar um edital, não vale nem a pena eu andar. Vou gastar minha energia à toa. Então, assim, para mim não é simples fazer isso, não. Eu sofro bastante em querer achar que as coisas que eu faço são realmente boas. E o pessoal que está na imersão comigo há mais tempo, no grupo de alunos, sabe que eu sofro bastante com isso. Mas a gente tem que aprender a defender o nosso. Então, pensem muito nisso, quando vocês forem pensar em qualquer projeto, em ter qualquer ideia. A Vivian sabe bem disso, o tanto que eu reclamo. Mas tenham claro, né, o que vocês têm ou o que vocês podem vir a ter de diferencial para vocês conseguirem fazer realmente um projeto que um parecerista olhe e fale, opa, aqui vale a pena colocar o dinheiro, tá? Seguindo mais um pouquinho, peraí, para cá, pronto. Aqui, eu falei que eu já ia comentar sobre isso, isso é uma confusão muito comum, mas que é importante a gente entender do que é uma ideia e do que é um projeto. Porque muita gente vem até mim e fala, nossa, Paula, estou com um projeto legal, tal, posso te mostrar? Aí, às vezes, eu vou e falo, pode, né? Manda para mim que eu leio. Vou demorar um montão para ler, provavelmente, mas manda para mim que eu leio. Aí a pessoa fala, não, mas não está no papel. Eu só pensei nele.
Bom, então você não tem um projeto, você tem uma ideia. Ideia é o que ainda está na nossa cabeça, que ainda não está ali todo organizado. A gente ainda tem algumas nuances ali para resolver. E a partir do momento que a gente começa a colocar isso no papel, aí sim ele se torna um projeto. Porque ele passa a ser estruturado. E a grande dificuldade, e aí, por que que isso está dentro desse pilar de desentrave criativo? Porque a grande dificuldade é justamente estruturar essa ideia, tirar ela da cabeça e colocá-la no papel. Aí eu travo para fazer isso. E aí, uma coisa que eu sempre oriento é o seguinte: faça um pitch. O que é um pitch? Ele é uma venda, é um curto, né? Geralmente, pitch você tem um tempo curto para falar sobre o seu produto. Isso serve dentro de venda de qualquer coisa, tá? E aí, eu brinco e falo que é pitch de elevador, né? Eu já escutei isso também, várias pessoas comentando dentro desse formato. Por quê? Eu falo, cara, grava um áudio de 40 segundos, como se você encontrasse uma pessoa dentro do elevador e você tem que explicar para ela durante a subida do elevador. Você talvez nunca mais veja a pessoa e ela é um potencial investidor no seu projeto. Então, você tem que explicar para ela qual é essa tua ideia ou esse teu projeto. Por que isso? Eu gravo, real, assim, eu pego, sabe aquele grupo do WhatsApp que a gente tem com a gente mesmo, para mandar a lista do mercado ou qualquer coisa do gênero? Eu mando lá. Eu gravo um áudio ali de 40 segundos, não passo muito disso, explicando a minha ideia. Porque quando eu me forço a fazer isso num curto espaço de tempo, eu consigo trazer os pontos mais relevantes. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu vou fazer, de como eu vou fazer, de quanto tempo isso vai durar, do que eu pretendo com isso. Eu vou trazer elementos que vão fazer parte da escrita do meu projeto depois. E aí eu pego esse áudio, transcrevo, e transcrevo literalmente mesmo. E aí eu vou separando. Ah, esse pedacinho aqui é um objetivo, ou é uma justificativa, ou ele está aqui explicando o que é o projeto, ele está na apresentação. Mesmo que seja uma frase, 2 palavras, não interessa. Você já começa a ter um norte de como escrever a estrutura do seu projeto, sem pensar diretamente nela. Ai, que eu vou pôr no objetivo. Não, você fez um compilado e agora você vai espalhar isso com um pouquinho mais de calma, tá? O que me atraiu nessas aulas, além da informação valiosíssima que a Paola nos passava, né, foi a ideia da Paola de que ninguém consiga escrever o seu projeto melhor do que você mesmo, né? E eu sempre pensei da mesma maneira. Em 3 meses eu já obtive resultado muito bom. Eu consegui elaborar uma proposta de apresentação musical para uma casa de show e eu consegui fechá-la em um palco que eu sempre sonhei em me apresentar. Além disso, o meu projeto, que se chama Choro em Detalhes, ele foi contemplado, que foi assim a realização do meu sonho. O meu projeto foi contemplado com nota máxima, que foi uma surpresa para mim, num edital municipal aqui da cidade onde eu moro. E eu aconselho a todos. E sucesso para todos nós. Caterina é uma querida que já está junto com a gente há um bom tempo. E ela fofa, né, Vi? Ai, como eu gosto dela. Ela tem um duo de choro, ela é de Ubatuba, do litoral aqui de São Paulo. E o que ela tem circulado de Sesc foi um absurdo. Porque, na verdade, dentro desse grupo, que mais para frente eu vou comentar com vocês, a gente não trabalha só a questão da escrita de projetos e de editais nesse formato, mas o pessoal que é da música ou mesmo das outras linguagens e que tem interesse em acessar Sescs, por exemplo, eu explico também como montar o material, a gente tem ali as planilhas com os e-mails dos programadores, então acabou que agora ela está circulando Sesc Horrores, acho que ela estava no Sesc, eu vi esses dias, acho que estava no Paraná de novo. Bom, indo para o segundo pilar aqui, que é o que eu chamo de mapeamento estratégico. Aqui é a gente entender aonde buscar esses editais.
né? De que forma que a gente pode mapear tudo isso? De uma forma estratégica, então entendendo realmente para onde a gente direciona aí a nossa energia. Porque também não adianta a gente sair dando tiro em tudo que é edital. Tem edital que eu pulo, que eu olho e falo, não é para mim. E tá tudo bem. Porque compensa muito mais às vezes, a gente focar e mandar ali 1, 2, 3 editais no ano, mas que realmente estejam alinhados com o objetivo do nosso projeto, com a nossa linguagem, do que sair fazendo um alvoroço. Eu comecei, na verdade, transitando pelos editais da Aldir Blanc, lá em pandemia, um pouquinho antes até da pandemia, nos de fomento municipal, que a ordem eu esqueço de inverter. Porque aqui onde eu moro, eles têm editais de chamamento para os artistas. Então, a gente credencia o projeto, não tem aprovação ou não, é só um cadastro, e a prefeitura usa esse cadastro para fazer a contratação dos artistas locais durante o ano. E o que aconteceu é que os artistas tinham muita dificuldade em preencher esse cadastro e me procuravam para que eu os ajudassem. Então, eu comecei dentro desses editais, na sequência entrou a pandemia, e aí vieram os editais emergenciais da Aldir Blanc, depois da Paulo Gustavo, que foi aonde eu realmente comecei a ficar imersa nessa questão da escrita de projetos, e depois o PROAC Editais, que para nós, aqui do estado de São Paulo, é o maior edital de fomento, que eu vou explicar a diferença já já, que a gente tem. Então, hoje eu tenho projetos aprovados nessas 3 esferas, bem como na Rouanet também. Então, só para a gente entender, a gente tem 2 tipos de editais. O que eu falo aqui editais de captação, mas ele não é bem um edital, ele é uma lei, né, uma lei de incentivo à cultura, que na esfera federal é o que a gente conhece por Rouanet, e nas esferas estaduais também existem. Então, aqui a gente, em São Paulo, é o PROAC ICMS. Cada estado ele tem uma legislação com relação a projetos que podem ser aí aprovados e possibilitada a captação dos recursos. E alguns municípios também têm, porque tem o ISS, que é um imposto municipal, então alguns municípios também permitem que seja abatido das empresas, uma porcentagem desse ISS para aporte, para financiamento desses projetos em leis de captação. Qual que é a grande questão? E aí é onde eu falo, né, que eu não vou enganar ninguém. A Rouanet, e aí a gente, quando eu falo a gente é bombardeado por propagandas nas redes sociais, tem muito nesse sentido, a nossa empresa escreve o seu projeto e garante a aprovação dele. Se a gente não aprovar, a gente devolve o seu dinheiro. E aí se aproveitam disso para cobrar pequenas fortunas na escrita de projetos. Então, a gente tem ali empresas cobrando de 5 a 15 mil reais para escrever um projeto, para a Rouanet. Eles te entregam o projeto aprovado. Isso aí, com certeza. O que eles não contam é que vocês poderiam fazer isso sozinhos, desde que vocês tenham o direcionamento certo. Por quê? A Rouanet não dá dinheiro. Ela aprova o seu projeto e ela permite que você capte esse recurso junto a empresas. Então, o que acontece? Você ainda precisa ir atrás das empresas conseguir o dinheiro. O ser aprovado na Rouanet é legal pra caramba, porque tem empresas também que abrem editais para projetos aprovados na Rouanet. Então, é legal ter um projeto aprovado lá para, de repente, tentar esses editais. Agora, é muito importante que a gente não se iluda com a questão da captação dos recursos, porque ela não é simples. A gente tem hoje, assim, mais da metade dos projetos aprovados na Rouanet não são executados, porque as pessoas não conseguem captar. Então, o que eu costumo falar é isso, vale a pena colocar na Rouanet? Vale. Vale porque, às vezes, você acaba conhecendo alguém que tem uma empresa, ou alguém que faz esse trabalho de captação, e aí o teu projeto está lá aprovado. Mas é fundamental que vocês aprendam a fazer isso, porque senão realmente vocês vão gastar pequenas fortunas em algo que não vai te gerar necessariamente o dinheiro, e além disso, é algo que vocês
são plenamente capazes de fazer sozinhos, e inclusive, se quiserem depois fazer e cobrar de alguém, não pequenas fortunas, porque eu não acho tão justo, mas ajudar alguém a fazer, vocês vão ter plenas condições disso, tá? O edital de fomento, aí a gente está trabalhando com o cenário ideal, que é aquele: escrevi meu projeto, mandei, fui aprovado, o dinheiro cai na minha conta, antes de eu começar o projeto. Aí é o cenário perfeito, né? O que, obviamente, faz com que esses editais sejam mais concorridos, né? Porque todo mundo quer o dinheiro na conta antes de começar o projeto. Então, que é o caso do que foi a Paulo Gustavo, do que está sendo a Aldir Blanc, e entre outros editais que muitas vezes aí na localidade de cada um tem. Então, fala aqui em São Paulo a gente tem o PROAC, e eu sei que outros estados também têm editais de fomento. Aldir Blanc, a gente está aí na iminência, os municípios começam a receber o dinheiro do próximo ciclo a partir do dia 24 desse mês, então há a possibilidade de que editais ainda abram esse ano. Obviamente vai depender da organização de cada município, de como que ele está com relação a esses editais. Se não, comecinho do ano vai abrir Aldir Blanc. Isso sem sombra de dúvidas, né? E aí é onde é importante que a gente não espere o edital abrir, porque se esperar o edital abrir, vira aquela correria insana, de eu ter que entender, de eu ter que escrever. O ideal é estar com tudo no jeito, pronto. Edital abriu? Aí eu vou olhar se o meu projeto encaixa ou não, o que eu preciso adequar. Ah, eu tinha feito um projeto de 50 mil, abriu de 5 mil. Que recorte que eu posso fazer que custe 5 mil? Só não deixa o dinheiro lá. Então, não dispensa o edital porque às vezes ele não está de acordo com o que você idealizou. Pega. É trajetória, é currículo, tudo isso importa e muito. Seguindo aqui. Aí. Aonde que a gente encontra esses editais? Edital, ele tem que ser uma busca ativa, não adianta. Não adianta a gente ficar esperando que vai bater na porta e alguém vai avisar que o edital abriu, porque às vezes nem o amigo faz isso, né? Então, é procurar, é seguir as redes sociais. Eu sigo minimamente do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura do Estado onde eu moro e do Departamento de Cultura do meu município. E não é só seguir, a gente precisa entrar nessas redes, porque o algoritmo do Instagram não entrega tudo para gente. Então, uma vez a cada 15 dias, minimamente, tá lá deitado, rodando tela, dá uma entrada nessas redes para avaliar, tem alguma coisa aberta ou tá falando sobre. Se não, eu costumo também usar muito o Google. Então, por exemplo, Aldir Blanc, quando eu começar a ver a movimentação de que está abrindo, eu vou lá e coloco PNAB, que é a sigla, ou Lei Aldir Blanc, Ilha Solteira, ou de qualquer outro município que eu queira saber. O Google, ele vai me entregar alguma coisa. Um site que é muito bom para a gente se pautar com relação aos editais é o Prozas. Ele faz um compilado de editais do país todo, e não só de fomento, mas editais de captação também. Então, ele é excelente para isso. E grupos de WhatsApp. Gente, o dia que vocês acharem alguém que está em grupo do WhatsApp, entrem. Porque são redes muito potentes de pessoas que um vai avisando o outro. Então, forma-se ali comunidades onde a gente recebe muita informação muito rica nesse sentido. Com relação à carreira artística, tem alguns pontos que é importante a gente prestar atenção. Eu não vou passar por todos, mas vou trazer alguns para vocês. Primeiro é a gente entender que ser artista é uma profissão. Então, quando a gente tem a clareza disso, a gente entende que, assim como toda profissão, ela demanda estudo, ela demanda investimento de tempo, em algumas situações de dinheiro, para a gente se aperfeiçoar. Não é só dom. E a gente passa a se posicionar de forma diferente. Isso impacta diretamente no tipo de projeto que a gente pensa, quando a gente se entende enquanto um profissional daquela área. E, principalmente, a gente entender em que ponto da carreira a gente está.
a gente está começando agora. Se eu estou começando agora, o tipo de projeto que eu vou pensar, o tipo de edital que eu vou buscar é um. Se eu já tenho uma trajetória maior, eu continuo procurando os editais menores, porque é o que eu falo, não vou deixar o negócio ali, né? Está disponível, a gente tenta. Mas eu já consigo acessar outros espaços. E não é ruim. Ah, mas eu nunca fiz nada. Tudo bem. É, a gente entendendo onde a gente está e aonde a gente quer chegar, é quando a gente consegue estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu pensar nesse edital que hoje eu tenho executando de 200 mil, eu tive que pensar que eu queria ele há anos atrás, para eu entender qual é a trajetória que eu tinha que fazer para chegar nele. E estava tudo bem, é uma escadinha. Hoje eu consigo vislumbrar que daqui a algum tempo eu vou conseguir editais maiores, no sentido assim, eu sozinha, né? Eu tenho editais maiores aprovados? Tenho, com outras pessoas, onde outras pessoas são proponentes e eu componho a equipe. Então, a gente estabelecer essas metas é fundamental, porque tudo isso é um grande processo, né? Para a gente ir aumentando e aí a gente chegando em editais maiores, em espaços mais relevantes. Meu nome é Clemente Magalhães, me chamam de Cle, e eu tô aqui para indicar para vocês o trabalho da Paola Trama. Ela é, para mim, uma das pessoas que mais entendem de editais, projetos de lei e tudo isso que para muita gente é muito complicado e era complicado para mim, mas o trabalho que ela fez com a Corredor 5 foi impecável e a gente conseguiu aprovar um projeto maravilhoso em tempo recorde para Corredor 5. É isso. Para quem é da área da música, talvez o Clemente seja uma figura mais conhecida. Eu conheci ele, na verdade, o ano passado, e a gente acabou se aproximando por conta dessa ideia que ele tinha também de querer fazer projeto dentro da Lei Rouanet para captar verba para Corredor 5. E esse ano nós mandamos no dia 20, não, no dia 18 de setembro, foi o dia que eu submeti o projeto, e o resultado saiu dia 7 de outubro. Então, foram 20 dias, saiu a aprovação sem nenhuma diligência, sem nenhum pedido de correção, um projeto de 1.400.000, e que agora está indo para o processo de captação. Então, para ele, por mais que ele seja uma pessoa muito expressiva, assim, de grande expressão, no canal do YouTube, no Instagram, mas ele não sabia fazer. Esses dias ele ainda me mandou mensagem nova. Ele, ai, Paula, eu precisava de uma planilha, você me ajuda? Porque não é a praia dele. Então, com ele eu entrei, eu passei a fazer parte, né, da equipe para auxiliar nesse sentido da escrita de projetos. Então, hoje ele consegue também entender um pouquinho melhor como funciona, mas foi um processo bem rápido e bem interessante trabalhar com esse projeto. Aí eu vou falar um pouquinho agora da escrita competitiva, que é outro pilar que a gente trabalha dentro, né, do nosso grupo de alunos, dentro da imersão e dentro das outras coisas que eu tenho, né, que logo eu vou mostrar para vocês no ecossistema, né, dos produtos, vamos dizer assim, dos cursos gravados e de todo o material que eu trabalho. Se a gente for parar e pensar, quando a gente fala na escrita de projeto, eu sempre me pergunto assim, qual que é o item mais importante dentro da escrita de um projeto cultural? Então, a gente fica muito, né, como eu já comentei, muito preocupado com a escrita, com a escrita, com a escrita. Tem alguma parte que é mais importante? E, na verdade, quando a gente olha, não tem uma parte mais importante. Porque todos esses itens, eles estão relacionados. Para eu escrever a apresentação geral, eu preciso falar um pouquinho de objetivo, de contrapartida, de justificativa. Isso daqui está tudo amarrado. Para eu montar um cronograma de execução, eu preciso estar muito alinhada com a minha planilha de orçamento e com o objetivo que eu propus. Então, não tem um item mais importante, a gente tem que ter uma preocupação igual para todos esses itens. O que tem é, por exemplo, eu tenho mais dificuldade com planilha de orçamento, com cronograma de execução, porque também envolve planilhar dados. Então, às vezes tem itens que são mais complexos para você escrever, para alguns. Por exemplo, para mim, a planilha de orçamento é a parte mais fácil.
né? Eu venho da área de exatas, então aqui é meu parquinho de diversão. Às vezes eu começo o projeto pela planilha, porque para mim é gostoso fazer aquilo. Mas no sentido de relevância, de importância, não tem. A gente precisa amarrar muito bem tudo isso. Eu vou comentar um pouco sobre esses itens, tá? Como eu falei, dentro do material que os alunos têm disponível, tem o workshop de 3 dias, que é onde eu trabalho todos esses itens de uma forma bem mais detalhada, com exemplos, mas isso eu faço em 3 dias de aula, que eu estou compilando em um, então eu vou trazer um pouquinho para vocês desse panorama. A apresentação geral de um projeto ou descrição de um projeto, depende do edital, ele pede de uma forma diferente. Apesar de ele ser o primeiro item que o parecerista vai ler, muitas vezes ele é um dos últimos que eu escrevo. Eu parto daquele. Lembrem daquele áudio que eu falei para gravar, falando sobre o projeto? Ele muitas vezes vai se tornar essa apresentação geral, tá? Mas ele é o último item que eu volto, de repente, numa revisão, e vou explicar já o porquê. Nessa apresentação geral é onde a gente vai apresentar o projeto para quem está avaliando. Então, o ponto fundamental é que a gente consiga fazer isso de forma clara. Ele é a primeira impressão que aquele parecerista vai ter, é a apresentação geral. E muitas vezes ele está ali com centenas de projetos, com tempo curto para avaliar. Então, assim, tem que estar claro, tem que ser objetivo, ele tem que entender e ele tem que se interessar pelo que você vai fazer. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente escreve isso no começo, aí vai fazendo o projeto, aí chega lá no final, quando a gente vai mexer com orçamento, com cronograma, a gente fala, putz, não vai dar para fazer 10 apresentações, só cabe 8. Ou eu resolvo incluir alguma coisa, porque eu vejo que dá para incluir, e aí eu esqueço de voltar e arrumar aqui. Ou eu mudo a cidade onde eu vou fazer, porque se eu for para essa cidade sai mais caro do que se eu for para essa, então eu vou mudar aqui. Aí a gente muda lá no corpo do projeto todo e esquece de alterar aqui. Então, ele pode ser o primeiro item a ser escrito, mas ele tem que ser o último a ser revisitado, que é justamente para ver se as informações estão batendo e estão coerentes. Porque eu já cansei de avaliar projeto onde as informações não batiam. A pessoa começa falando de 4, depois vira 6, que depois vira 2, e assim vai, porque as partes foram todas, né, escritas de forma desmembrada, tá? Com relação aos objetivos, é sempre não, mas por muitas vezes traz uma grande confusão. Aqui eu vou falar sobre o objetivo geral. O que eu pretendo com esse meu projeto? Eu costumo escrever em tópicos. Então, qual é o objetivo que eu tenho? Tudo em tópico, com tudo frase curta. Então, eu pretendo fomentar a arte local. Eles são sempre coisas gerais, que normalmente eu não consigo comprovar que eu cheguei. Pode parecer estranho, mas é. Então, quando eu falo que eu quero fomentar a arte local ou aumentar, ampliar o conhecimento dos artistas, eu não consigo provar que eu ampliei. Mas aí a gente vai ver, existe o complemento desses objetivos, que são as metas que a gente já vai ver aqui na sequência. Mas quando eu falo de objetivo, eu sempre começo com o verbo no infinitivo, igual eu estou falando, né? Fomentar, ampliar, executar, qualquer coisa nesse sentido. E é onde eu vou trazer também o diferencial desse meu projeto, tá? O que ele tem ali, como eu falei antes, o que ele tem de relevante, que traga o impacto para aquela comunidade onde ele está sendo executado, tá? E aí, a gente tem, em paralelo com o objetivo geral, a gente tem as metas, ou o que a gente chama de objetivo específico. Que aí, nesse caso, eles são ações. É quase como assim, o que eu vou fazer para chegar naquele meu objetivo? Ou como eu posso mensurar que eu cheguei no meu objetivo? Então, aqui é o mesmo esquema, são muitas vezes frases curtas, com o verbo no infinitivo, mas sempre eu trazendo metas que são realistas e que eu consigo medir. Então, igual eu falei, eu quero ampliar os conhecimentos dos artistas. Como que eu vou fazer isso?
Eu vou dar 3 oficinas sobre tais temas, com tantas vagas, com tanto tempo de duração. Aí eu vou. Isso é a minha meta. É qual ação eu vou fazer para chegar naquele objetivo. Então, eu quero fomentar a arte local, a arte ilhense aqui, né, de Ilha Solteira. Como eu vou fazer isso? Eu vou realizar tantas apresentações de música, tantas apresentações de teatro. Aí eu coloco a ação que eu vou fazer. E que aí sim são coisas que eu consigo mensurar, que eu consigo provar que eu fiz. Então, a diferença ali do objetivo e da meta, ele é um pouquinho sutil, mas ela vai muito nesse sentido. As metas são as ações que eu vou fazer para chegar naquele meu objetivo, tá? Dentro da justificativa, que também é, como eu falei, não tem o mais importante, né? Todos são importantes aqui. Eu vou falar sobre o porquê. Por que que o meu projeto é importante? Por que que ele tem que acontecer? É a hora de fazer a propaganda, né? Então, de trazer também aquele diferencial do projeto. Por que que ele precisa ser realizado? E aí é a hora que, se possível, trazer dados que sustentem essa necessidade do projeto. Então, porque tem poucas apresentações disso daqui, ou porque essa linguagem não é muito trabalhada no local, ou porque existe a demanda dos artistas por algum motivo, enfim, trazer dados. Quando eu digo trazer dados, não é muito referenciar, não. Mas dados que sejam reais, obviamente, não dá para eu inventar que aquilo é necessário, até porque quem vai avaliar, se ele não conhece o contexto do local, ele vai se informar para saber se aquilo procede, né? Então, a gente realmente trazer dados que mostrem a real necessidade de tudo isso. Com relação ao público-alvo, aqui é um dos itens mais simples da gente fazer, mas é importante a gente entender algumas coisas. Para quem que é o meu projeto? Muitas vezes rola uma vontade de colocar ali público em geral, né, para a gente deixar bem amplo e mostrar que serve para todo mundo. Só que nem sempre isso é o ideal. Isso, obviamente, vai depender da característica do projeto. Igual eu falei, se eu estou propondo uma oficina de escrita de projetos para artistas, não cabe eu falar que é público em geral. Eu tenho que segmentar isso. Seja por idade, porque também não adianta eu levar meu filho de 10 anos, que não vai resolver para ele nada. Então, eu vou segmentar por idade, vou segmentar por interesse. Tem projetos que segmenta por gênero, que segmenta por localidade. Não é um problema segmentar. Isso, muito pelo contrário, mostra que está coerente com o que você está propondo. Eu vou fazer uma oficina de violão. É para todas as idades? Não. Eu preciso de um mínimo de coordenação da criança. Antes disso, é a inicialização musical. É outra história. Então, eu precisa ter essa coerência do que eu estou propondo com o público que eu estou visando atender com esse projeto, tá? E volto a falar, não é um problema essa segmentação. Muito pelo contrário. Ele indica que você realmente entende que aquele seu projeto é para esse determinado público. Tá tudo bem. Tem um item que ele é um tanto quanto, como é que eu vou dizer, polêmico, que é essa questão da contrapartida, tá? Porque muita gente acha que a contrapartida ela é algo voluntário. A gente não ganha nada para isso. E não necessariamente. Tem edital, e aí, primeiro, vai depender do edital, tá? Então, é importante olhar se o edital permite que eu gaste com a contrapartida ou não, e isso é um dos fatores que influencia o tipo de contrapartida que eu vou colocar, por exemplo. E aí vai sempre nesse sentido de o que a sociedade vai receber se o meu projeto for aprovado. Vai receber o show que eu estou propondo, vai receber a oficina que eu estou propondo. Além disso, o que a gente pode fazer além disso, além do que a gente idealizou? A gente não pode perder de vista que a gente está lidando com verba pública. Então, assim, é o que eu falei, não é só sobre o que a gente quer, é sobre qual o benefício que a sociedade vai receber com esse nosso projeto.
Então, assim, tem editais, por exemplo, o PROAC aqui em São Paulo é um deles que pede obrigatoriamente uma contrapartida de formação. Por isso que a gente colocou no nosso a oficina de gestão de carreira. Eu não recebo por ela porque não cabia mais na planilha. Já não tinha mais verba. Então, eu coloquei que eu faria ela de forma voluntária. Eu só deixei uma verba destinada para sonorização, porque eu precisava de uma caixa de som e um microfone. Do contrário, eu me coloquei à disposição, tá? Mas eu poderia receber pelas oficinas? Sim. Porque esse edital permite que a contrapartida seja paga. Então, eu já fiz projeto onde a contrapartida eram palestras. Eu contratei os palestrantes com a verba do projeto, tá? Então, assim, a contrapartida ela não é um serviço voluntário. Ela é uma parte do projeto que vai além do que você, às vezes, inicialmente tinha estabelecido e que enriquece o seu projeto e traz benefícios para a sociedade que vai receber ele, aonde ele vai estar inserido, tá? Mas sempre é nesse sentido de que eu vou fazer em troca desse dinheiro que eu vou receber. Mas sem a gente achar que é serviço voluntário, porque na maioria dos editais, a contrapartida pode ser paga, sim. E um outro item que a gente tem é o cronograma de execução, que apesar de muitas vezes dar uma assustadinha, porque é planilha, tem edital que manda o modelo que ele quer esse cronograma. Esse cronograma, ele tem que ser muito bem pensado no sentido assim, na verdade, ele é a divisão das tarefas que a gente vai fazer, daquelas metas que a gente colocou lá atrás, dividida num espaço de tempo. Então, primeiro, a gente tem que ser coerente nesse espaço de tempo solicitado. Então, assim, eu quero fazer 10 shows. Aí eu coloco que eu vou fazer em 2 meses. Eu tenho como fazer 10 shows em 2 meses? Teoricamente, sim. É só eu fazer todo fim de semana, sexta, sábado, domingo, eu faço em um mês até, né? Mas eu vou conseguir agendar todos esses shows nesse período? Entendeu? Eu já estou há quase 5 meses. Eu ainda tenho show que eu não consegui agendar. Eram 10. Só que eu pedi 8 meses para fazer. Porque eu já sei que muitas vezes isso não depende só da minha boa vontade. Por mais que eu esteja oferecendo para o município um show de graça, acreditem se quiser, tá? Tem município que nem responde. Então, a gente precisa não enxugar tanto, mas também não espaçar tanto. Não adianta eu falar que eu vou fazer 3 oficinas e pedir 6 meses para fazer isso. Também não faz muito sentido. Então, essa divisão do tempo, ela precisa ser coerente com o que realmente se faz necessário. E aí a gente monta esse cronograma se pautando nas metas, nas ações que a gente falou que vai fazer. Então, eu tenho oficina, eu tenho apresentação artística, o que mais que eu tenho? Eu vou pegar tudo isso, vou listar, e aí vou destrinchar. O que eu preciso para fazer uma oficina? Eu preciso me reunir com o oficineiro, preciso contratar esse oficineiro, eu preciso reservar espaço, eu preciso abrir inscrição, eu preciso contratar som, eu preciso, às vezes, contratar lanche. O que eu preciso? Pequenas ações dentro daquela ação maior, né? Então, aí sim o nosso cronograma ele vai sendo formado, ele vai tomando corpo. Com todas essas pequenas ações que eu tenho que fazer para chegar naquela meta, naquela ação maior. E isso a gente vai colocando lá na planilha e vai indicando quando que a gente vai fazer cada uma dessas ações, qual é o tempo que ela vai levar, tá? E depois eu sempre confiro isso, tanto com as metas, quanto com o orçamento, tá? Eu não vou conseguir falar de orçamento aqui, mas eu linko isso com o orçamento para saber. Todas essas ações que eu coloquei no cronograma, elas estão previstas ali no orçamento? Eu estou prevendo o pagamento delas ali? Porque senão depois eu não consigo. Aí eu coloquei lá que eu vou alugar um estúdio para ensaio. Só que eu não coloquei o pagamento desse estúdio. E agora? Como é que eu vou fazer com isso? Então, tudo isso precisa se conversar, precisa estar muito coerente para que a gente tenha realmente um projeto mais estruturado,
tá? Paola. Paola Trama, essa criatura maravilhosa que eu amo, que me ajudou num momento tão especial, que me ajuda ainda com quem eu trabalho. Acho que quando você é artista, você tem que fazer muitas coisas sozinho, né? Mas tem essa parte de planilha, de produção, né? De lidar com uma série de editais enfim, elaborar uma abordagem que seja específica para certos editais, ou processos, ou para, né? Enfim, que às vezes requer um know-how específico. E do meu lado, eu só tenho a agradecer a troca com a Paola. A gente escreveu alguns editais juntas, mas mais do que isso, a gente já fez produção de campo, e a gente se aproximou, que eu sinto que ela é uma pessoa muito, muito querida, muito especial para mim. E mais do que qualquer coisa, uma pessoa profissional, honesta, uma pessoa da melhor qualidade. Eu super recomendo o trabalho da Paola para qualquer artista que, como eu, esteja precisando abrir essas portas. A Maiana Neiva foi uma querida que chegou esse ano para mim, também procurando auxílio na escrita de projeto, e aí, a princípio, né, eu fui trabalhar de forma individual com ela, dentro de uma mentoria individual, e aí acabou que a gente foi se identificando, eu também com o projeto dela, e tenho feito, no fim, tenho feito a produção executiva e a produção de campo do show que ela está, porque ela é atriz, mas ela também tem um projeto lindíssimo de forró, de músicas autorais, então a gente tem feito aí Blue Note, alguns Sescs, a gente começou a transitar junto aí, não só nos editais, mas nessa parte de produção, de estratégia de carreira, que é a área que eu também trabalho dentro da produção, né? Bom, e o último pilar que a gente trabalha dentro, né, desse curso e dentro do material e da mentoria é essa questão da aprovação consciente. Em que sentido isso? Como que eu vou caminhar, né, de uma forma a diminuir os meus erros e a acertar um pouco mais para onde eu mando os meus projetos e de que forma eu faço isso para eu realmente chegar nesse ponto de aprovação. Eu bato bastante nesses pontos importantes para a gente olhar nos editais. Por quê? Vou relatar novamente. Já tive alunos com projetos excelentes, inclusive, assim, já tinha feito toda a revisão do projeto, e aí, na hora de mandar, era um edital com várias opções de linhas, a pessoa tinha uma linha de gravação de álbum, uma de circulação de show, e o projeto deste aluno tinha as duas coisas, tinha gravação e circulação. Na dúvida, ele colocou na gravação. E aí ficou com uma nota baixa. E a gente estava estranhando, assim. Eu não sabia para qual edital tinha ido. Aí veio e disse, mas minha nota ficou baixa, achei estranho. Eu falei, mas espera, qual edital você mandou? Mandei para gravação. E aí o que acontece? 70% do orçamento dele seria gasto na circulação e não na gravação. Então, isso muda o escopo do seu projeto. Por mais que, aparentemente, o foco era uma gravação com circulação de show de brinde, na verdade era o contrário. Era uma circulação de show, porque todo, né, o grosso da verba ia ser gasto nisso, com uma gravação de álbum de brinde. Então, eu falei, errou o edital que mandou. E isso acontece. Então, é muito importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo, para que a gente tenha essa aprovação, com muito mais chance de acontecer. Então, pontos que são fundamentais a gente olhar. O objeto, então, que é justamente isso. O que aquele edital está procurando? O que o edital quer? O que aquela linha de um edital, às vezes grande, que tem vários módulos, várias coisas, em qual que eu vou encaixar? O valor, até porque é o que eu falo, raramente, eu abandono um edital por conta do valor. Eu tento fazer recortes, mesmo que minúsculos, mas eu vou trabalhar dentro daquilo. Então, assim, eu olho o valor para saber o que eu posso fazer dentro deste valor. Quem pode se inscrever e quem não pode se inscrever, tá? São pontos fundamentais aqui. Porque é onde vai reger. Se tem tempo de residência no local, se a pessoa pode ser servidor público ou não, se pode ser pessoa física ou é só pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, quem é MEI pode.
ou só pode quem é ME para cima, que é outra natureza jurídica. Então, tudo isso sempre vai estar no edital explicado nesses 2 itens. A questão das cotas, é fundamental a gente olhar para saber, a gente está inserido dentro de alguma delas, isso são vagas reservadas ou é uma pontuação adicional, como que ela funciona? Prazo de inscrição e como se inscrever. Então, prazo de inscrição não é só data, é data e hora, porque, termina dia 15 de novembro, mas é 23h59? Porque nem todo edital é 23h59. E eu já vi muita gente perder inscrição, porque deixa para o último dia e esquece de olhar, inclusive, o horário. E a questão do como se inscrever é por e-mail, é formulário Google, é um sistema, é presencial, ainda existe, acreditem. Então, assim, qual é o formato de inscrição para justamente, se for possível, a gente conseguir entrar nesse sistema e fazer um teste? Eu escrevo lá, nome do projeto, teste, e eu vou caminhando pelo sistema todinho. Vou, às vezes, coloco o documento aleatório, mas só para eu entender como ele funciona e eu não ter nenhuma surpresa na hora que eu for fazer minha inscrição. Monitoramento e avaliação de resultados. Tem um item no edital que normalmente vem com esse termo, que é como que eu vou prestar contas do meu projeto. Eu já penso lá na frente. É só um relatório? Eu preciso tirar foto durante a execução? Eu preciso guardar a nota fiscal? Mesmo que ele não peça para guardar a nota fiscal, eu sempre guardo, porque todo projeto é passível, né, de ser auditado. Então, para eu não correr o risco, eu sempre guardo. Mas eu gosto já de entender como vai ser lá no final da história, para, de repente, eu pensar ali em ações que fiquem mais fáceis de executar, que sejam mais fáceis eu comprovar a execução dela, e as pessoas que estarão envolvidas também. Os anexos, porque é onde vem modelo de carta de anuência, que tem edital que pede, e inclusive eu vi que alguém perguntou, não estou conseguindo parar para olhar todas as perguntas, mas eu vi que alguém falou da importância da carta de anuência, se ela leva um projeto a ser aprovado ou não. Sim, ela influencia, sim. Por quê? Primeiro, nem todo edital pede, mas quando ele pede, a gente precisa comprovar que as pessoas que a gente está falando vão fazer parte do projeto. E aí, o currículo dessas pessoas pesa dentro da avaliação de um projeto. Então, esses modelos vêm normalmente nos anexos da planilha de orçamento, do cronograma, se tem carta de anuência ou termo de compromisso. E eu gosto muito e acho fundamental todo mundo olhar critério de avaliação. Mas critério de avaliação é para quem vai avaliar. Sim, mas ele vai avaliar o quê? O seu projeto. Então, ele vai procurar aquele critério de avaliação no seu projeto. Então, é importante que você saiba exatamente o que ele vai procurar no seu projeto, para ver se você deixou aquilo de forma clara. Então, quando termina, pega o critério de avaliação que está no edital e dá uma olhadinha. Olha como se você fosse julgar. E critério 1. Eu consigo encontrar esse critério lá no meu projeto? Ele está obedecendo a esse critério? Porque isso não é padrão. Tem lugar que coloca critérios totalmente objetivos, no sentido assim, número de apresentações. Quanto mais apresentação, maior vai ser a pontuação. Eu fui parecerista num que o critério era esse. E aí a pessoa ia lá e falava assim, eu vou fazer apresentações de música. E não falava quantas. Ele zerou no critério. Porque para eu pontuar, eu tinha que saber quantas ele ia fazer. 1, 2, 3. E ele não colocou. Porque ele não viu que aquilo era um critério. Então, olhem para isso com carinho. Porque isso muda a dinâmica de vocês dentro dessa escrita. Em vocês realmente olharem aquilo que rola uma pontuação, sim. O parecerista ele tem que pegar aquele critério, olhar e dar uma nota nele. Então, isso é fundamental para que você tenha um projeto estruturado e com chance de aprovação. Algo que é importante, e falar, nossa, mas o edital nem abriu, eu nem escrevi o projeto, você está me falando de documento? Sim. Nos editais existem 2 etapas de documentação. Uma de inscrição e uma de habilitação. Essa de inscrição,
normalmente só pede documento pessoal e os documentos referentes ao projeto. Então, o projeto em si, o currículo, o termo de compromisso, esses documentos. E aí o que acontece? Quando o projeto é aprovado, ele vai para a fase de habilitação, que é onde entram as certidões negativas, muitas vezes o comprovante de residência, documentos da empresa, se é pessoa jurídica. E aí, vocês vão deixar para olhar se a sua certidão negativa está em ordem só quando o projeto passar. Aí você descobre que tinha um débito, SPC, Serasa, lojinha da esquina não vale, tá? Isso daí tá de boa, quem nunca? A questão é tributos mesmo, impostos. Então, o que vai, a não ser que, nem, aqui a água, ela é municipal. Então, se eu atraso a água, ele bloqueia a minha certidão. Tá? Mas aonde isso é terceirizado, não impacta. Mas é importante vocês olharem no edital, pega edital que rolou no ano passado, ou no começo desse ano, e olha o que eles pediam. Dá uma batida de olho nessa lista de certidões e já tenta emitir. Vê se a sua está regular. Porque às vezes é um negócio que você nem está sabendo, que você esqueceu. E aí vai deixar para olhar só quando for aprovado, aí não dá tempo. Porque o sistema não vai liberar em 5 dias úteis, em 3 dias úteis, que tem edital que pede. Então já deixa isso em ordem antes. Eu já cansei, e não é pouco, é muita gente. Aprova e perde o dinheiro, porque não mandou a documentação em tempo. Ai, mas eu não sabia que eu estava com a minha MEI, mas eu não sabia. Eles não querem saber se você sabia ou não. Você teve esse tempo todo para saber. Não é depois que aprovar. Então, para quem tem interesse em editais, já busca saber se isso está em ordem. Se não está, você tem tempo aí para juntar, quebrar o porquinho aí do Natal, juntar as moedas e pagar o trem. Parcela, faz qualquer coisa. Mas já deixa isso em ordem. Porque, assim, corta o coração quando o rolê dá certo, e aí você não pega o dinheiro porque tinha uma certidão atrasada, tá? E, assim, isso é extremamente comum, não é pouca gente, não. É muita gente que acontece isso. Bom, tendo dito alguns pontos fundamentais, eu quero trazer para vocês com relação à forma que a gente trabalha, ao que a gente tem dentro, né, desse escopo de escrita de projeto, e que, na verdade, agora não mais só de escrita de projetos, mas pensando na carreira artística de todo mundo, o que eu tenho a oferecer para vocês. Hoje, o que a gente tem aí é essa imersão em escrita de projetos, então, que as últimas turmas estavam entrando a esse valor de 1.197. Eu tenho essa mentoria particular, que foi o que eu trabalhei com a Maiana Neiva, com alguns outros artistas, mas que por enquanto eu não estou atendendo, que ela custa, tem esse valor de R$ 5.000. E aí a gente chega hoje com essa proposta de uma Black vitalícia, onde eu vou explicar para vocês como isso vai funcionar. Antes, eu só vou comentar rapidinho o que a gente tem aí de cenário de edital neste ano e em 2026. Então, a gente teve Aldir Blanc em alguns municípios esse ano, em outros já foi no ano passado, foi em 2024. Como eu disse um pouquinho antes, os municípios vão começar a receber o ciclo 2 da Aldir a partir de 24 desse mês agora. Então, pode ser que a gente ainda tenha editais esse ano. Caso não tenha, começo do ano que vem isso explode de novo. E aí a gente tem alguns editais que ocorrem de forma contínua. O SESC São Paulo não é edital, mas tem muitos estados que ele é. SESI abre edital. A gente tem as empresas maiores, as multinacionais que abrem, entre outros editais que aí cada município faz o seu. Então, constantemente a gente tem edital aberto. Então, não adianta muito a gente ficar esperando. Mas eu vou esperar abrir, aí eu vou ver, aí já foi. Aí você vai voltar a pensar para 2027 só, né? E toda decisão, ela tem um preço, né? A gente tem o preço da escolha, né? Não escolher também é uma escolha, é sempre assim. Eu, há 2 anos atrás, eu tive que escolher exonerar meu cargo, que me
garantia minha renda mensal ali, todo mês, bonitinho. Falou, você sente falta da escola? Às vezes eu falo, não, eu sinto falta do Lerite todo mês. Isso eu sinto falta de vez em quando. Porque quando a gente é autônomo, a gente sabe que as coisas às vezes não são tão lineares. Mas no balanço anual, aí eu passei a trabalhar com balanço anual. Eu olho assim, o ano fechou e ele fecha melhor do que quando eu estava dando aula. Mas foi o preço de uma decisão mesmo. Só que eu ainda estava, isso aqui é 2022, é a última virada cultural que teve, virada SP, na verdade, que a gente tinha aqui no interior, que eu virei às 30 horas trabalhando. E aí, todo o caminho que eu fui traçando, que foi durante a pandemia, as lives que a gente fez, meu primeiro PROAC aprovado, que foi um edital de 50 mil, e aí você vai entender, né? Quando eu estou no perrengue, eu falo isso, não era a produção que você queria, Paola? Agora sobe escada aí, vai. Então, são as escolhas que a gente faz de por onde caminhar, né? E aí, tudo isso vai te levando a outros pontos. Então, eu comecei a fazer o SESC, o primeiro SESC que eu fiz em Presidente Prudente, e vai te abrindo portas, vai te possibilitando conhecer pessoas. De vez em quando a gente acha que vai morrer, assim. Aqui eu já estava com 20 horas trabalhado na virada. Mas, inclusive, saudades de uma virada, né? E eu comecei a me jogar nas coisas mesmo. Então, o ano passado eu fui para o Rio 2C, que é o maior evento de inovação que a gente tem na área do audiovisual e da música. Fiquei pagando isso até o final do ano parcelado? Fiquei. Mas foi um evento que me possibilitou conhecer pessoas, inclusive Clemente Magalhães eu conheci no Rio 2C. E aí você vai formando uma rede de contato que vai te colocando em outros lugares. Então, hoje, assim, eu já fiz vários SESCs, comecei a trabalhar com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. Fui entrevistada no podcast do Clemente em maio, que para mim foi um dos maiores reconhecimentos assim que eu tive, porque é justamente se você está no lugar certo, né? E aí, você estando no lugar certo, as pessoas certas vão te cercando. Então, com isso, apresento para vocês o meu ecossistema, hoje, nesta Black Friday vitalícia. Então, o que está dentro, e por que a gente chama de ecossistema? Porque ele não é linear, né? A ideia é que vocês transitem por tudo que tem dentro dele, complementando a formação de vocês e o que vocês precisam em diferentes momentos. Porque não é um negócio, esse aqui é o nível iniciante, aí eu vou para cá, né? Não, ele é ecossistema, eu posso ir para vários pontos, dependendo do que eu necessito naquele momento. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem a mentoria em grupo, que é o nosso grupo da imersão, meu queridinho, aonde vocês têm 13 encontros durante 6 meses. Normalmente, esses encontros são quinzenais, às vezes a gente muda, esse mês a gente vai ter 2 semanas seguidas, mas é no mínimo 2 encontros por mês, tem mês que tem 3. 3 encontros, onde ali a gente discute edital que está aberto, tem semana que é mais para tirar dúvida do que a galera está sentindo ali da escrita. Se tem edital aberto, a gente vai falar dele. Se não, eu vou pegar algum projeto meu já aprovado e a gente vai destrinchar ele, ver como foi a construção dele. Enfim, tem vezes... Paola, o grupo está com muita dúvida de orçamento, então vamos fazer um encontro só de orçamento. Então, são todos os temas ali que vão tangenciar a necessidade que vocês têm dentro da escrita de projetos, para que vocês, obviamente, melhorem essa escrita e saiam com um projeto escrito e inscrito, né, em algum edital, obviamente. Tem uma biblioteca de aula gravada desde que eu comecei, então isso já tem 2 anos que eu estou fazendo esse grupo da imersão, a gente está indo para o encontro 56, todos os outros 55 estão gravados, estão na plataforma, então é um acervo gigante de vários temas, várias dúvidas. Então, tem SESC, tem SESI, tem Edital Natura, Banco do Brasil, entre inúmeros outros. Tem a comunidade do WhatsApp, e tem a equipe de suporte, né, que auxilia com dúvidas operacionais, mas quem fica lá, que vai responder as dúvidas com relação a tudo, sou eu, né, não é ninguém, você vai falar comigo o tempo todo.
Às vezes não, né? Eu não respondo quando eu estou dormindo ou quando eu realmente estou num dia de trabalho ali de produção que eu não consigo responder, né? De resto, eu tô lá, às vezes até de madrugada respondendo, porque eu sou pessoa que dorme tarde pra caramba. E às vezes eu não respondo de manhã, respondo de madrugada. O grupo ele é aberto, ele é livre, então as pessoas, inclusive, às vezes buscam parcerias lá dentro. Então, eu sou do audiovisual, eu precisava de alguém aqui. Tem de todas as linguagens, então ele é um grupo muito potente nesse sentido, de rede de contato, de estabelecer parcerias. Tem gravado o curso completo de escrita de projetos, que ele é um curso com 17 módulos, 26 aulas, onde eu vou destrinchar cada item do projeto. Então, assim, orçamento, acho que são 7 aulas. Então, desde do que é aquela coluninha de unidade que fala, onde que eu posso buscar referência de preço. Então, tá tudo bem divididinho, porque às vezes você tem uma dúvida pontual. Eu queria lembrar como que é o objetivo específico. Você não precisa voltar a uma aula de 3 horas. Está lá rapidinho, facinho para você achar. Tem o workshop de escrita de projetos, que são 6 horas de aula, e tem os slides, as planilhas em PDF, que são 6 horas onde eu falo dessa parte de escrita de projetos, mais resumida do que está no curso, que são as 26 aulas, só que mais ampliado do que eu falei hoje, né? Porque aqui eram 6 horas, aqui eu vou falar em 2 no máximo. Então, eu tive que enxugar bastante. Tem uma aula especial ali, uma masterclass de gerenciamento de carreira artística, onde eu falo da concepção da carreira, da criação de identidade, de materiais de divulgação, gestão de redes sociais, portfólio. Tem essa aula de 2 horas, onde eu falo sobre isso. Tem outro treinamento de 6 horas, que era só sobre Aldir Blanc, também tem os slides em PDF. Tem uma aula do Ricardo, que é sobre marketing digital para artistas locais. Então, um curso completo, com mais de 25 aulas, para você aprender a anunciar do zero. Então, isso, para a sua divulgação enquanto artista e para a divulgação do seu projeto, é essencial, porque aí você consegue entender realmente como trabalhar essa parte desse tráfego, desses anúncios, para você atrair mais visibilidade, tanto para você quanto para o seu projeto. E a grande questão desta Black Friday são os cursos do ano que vem. Então, a gente já tem uma grade que vai começar a ser gravada agora em dezembro, e aí toda essa grade está incluída neste pacote que eu vou oferecer para vocês. O que a gente vai ter em 2026? O que já haviam me pedido há muito, muito tempo, e eu protelei bastante, mas agora eu entendi que realmente se faz necessário, que é o curso completo da Rouanet. Então, você vai vir com aula gravada, com material, né, em PDF, para vocês entenderem ali, passo a passo, o Salic, de como colocar o projeto de vocês e não ficar apanhando com diligência. Então, fazer bonitinho, igual eu fiz, e aí 20 dias aprovou sem me pedirem correção. Né? Então, tudo isso é o que eu vou colocar nesse curso. Vai ter um curso de produção, então, de produção artística. Por quê? Que muitos artistas, né, a gente sempre, o artista faz a própria gestão, então ele é o produtor dele, é importante que ele entenda pontos, o ponto de vista, né, eu que sou produtora, e isso daí influencia absurdamente na construção da planilha de orçamento, porque a grande dificuldade é assim, mas eu não sei o que eu tenho que pôr na planilha, e muitas vezes o artista, ele não sabe o que tem que pôr, porque ele não tem a visão da produção. Ele não sabe o que se faz necessário para que aquele evento, que aquele projeto, que aquele show aconteça. Então, o curso de produção, ele vem nesse sentido, tanto para estruturar vocês enquanto produtores. Então, quero fazer a produção de alguém, ok, você vai ter lastro para isso, mas para que você também entenda a produção do seu próprio projeto. Isso vai fazer com que ele fique muito mais estruturado. A gente vai vir com um curso, numa parceria com um querido do audiovisual, que vai falar de narrativas cinematográficas para videoclipe e também de efeitos especiais com o celular. Um curso de criação de portfólio artístico com IA. Então, eu sou
a idosa confusa com a tecnologia, eu uso muito pouco IA na construção dos projetos, porque eu acho que ela não está aí para isso. Ela pode dar subsídio, ela pode servir como um apoio, mas ela não vai substituir a nossa escrita de projetos. Mas para coisas como a construção do portfólio, que muita gente tem dificuldade, até porque eu não sou designer. Eu, assim, apanhei muito, já fiz portfólio em PDF, construindo ele no Word, gerando PDF por muito tempo. Hoje eu faço no Canva, mas eu já entendi que a IA me ajuda muito mais e me entrega um portfólio impecável, muito mais rápido do que eu sou capaz de fazer. Então, a gente vai vir com esse curso também. E algo que a gente já fez um teste agora no fim do ano, e que isso vai vir de uma forma, como é que eu vou dizer? Mais de uma vez ao ano agora, a gente vai entrar isso de uma forma regular, que é um desafio de aprovação. A gente está colocando aqui de 100 mil. Então, pensando também na Rouanet, então a gente vai ter períodos ali de, olha, agora a gente vai subir um projeto na Rouanet. Tá? Então, quem quer, tá aqui, um grupo separado, passo a passo é esse. E aí eu vou cobrando de vocês, olha, hoje tem que preencher isso, hoje é isso, hoje é isso, hoje é isso, até a gente finalizar ali em mais ou menos 20 a 30 dias no máximo, estar com esse projeto submetido dentro do Salic. Então, mas eu não quero essa parte. Tudo bem, mas você vai ter o suporte meu para que isso seja feito, né, tirando ali todas as dúvidas, para que você chegue, né, nesse projeto aprovado. Bom, se a gente for colocar isso no papel, é o que eu sempre falo, né? Não vou nem falar que eu brinco, porque é muito sério. Se a gente colocar tudo isso que compõe o ecossistema em preços justos por item, a gente bateria facilmente mais de R$ 9.000. E eu, assim, eu falo que eu espero viver o dia que eu falo isso e isso não seja um problema para ninguém, né? Mas a gente sabe que hoje não é assim, né? Até porque para mim também seria um problema, talvez. Então, dentro desta Black, a gente reduz toda essa esteira de produtos, os 6 meses da imersão, dentro do grupo do WhatsApp, os cursos de 2026, e lembrando que nesta Black, a ideia é que esses produtos gravados são todos de acesso vitalício, tá? Então, tirando a imersão, que ela tem essa duração de 6 meses, mas os cursos que estão na plataforma e os que vão entrar o ano que vem, vocês vão ter para sempre. Vocês não têm que gastar mais R$ 1 o ano que vem com curso, e, na verdade, com curso gravado, vocês não vão precisar gastar mais, né? Porque tudo isso vai estar de modo vitalício para vocês. No entanto, né, Black Friday, não adianta a gente falar, vou de 9 para 1.200, a gente sempre pode fazer melhor. Então, valor de Black Friday, toda essa esteira, os 6 meses da imersão, mas todos os produtos de forma vitalícia, por R$ 797. Isso, como eu disse, mas é pesado. Para mim, assim, mais pesado é eu não aprovar projeto, porque em um projeto isso está recuperado. Mais do que recuperado, né? Então, assim, fora que, como eu disse, são coisas que tem gente, inclusive, que está na imersão, que presta serviço para os outros, que hoje escreve projetos para terceiros, que ajuda, então, fez isso uma fonte de renda. Então, estão respaldados para isso também, né? Tem aqui, né, alguns depoimentos do pessoal, já desde que eu comecei, e o que me deixa muito feliz é que muita gente, isso foi o primeiro projeto que eu escrevi. Então, as pessoas não tinham escrito e conseguiram destravar isso e fazer com que funcionasse, fazer com que fossem aprovados, né? Esse aqui é o que eu mais gosto, que ele foi quando ele fez o de todo mundo e meteu 12 projetos na Paulo Gustavo, que era esse daqui, que acho que foi um que deu 81 mil, mais ou menos, que ele falou que fez aqui 3 dele, um da esposa, um do irmão e 6 dos amigos. Então, esse recuperou o que ele tinha investido facilmente, né?
Então, a gente tem ali um grupo, tem pessoas que ainda estão nesse grupo, que foram, o dos 12 foram 84 mil, porque eram vários editais pequenos. Então, ó, mesma coisa aqui, conseguimos aprovação, primeira experiência, isso me deixa extremamente feliz. E aí, vamos voltar para aquela nossa dinâmica. Quem já fez o workshop já sabe, né? Que sem graça vocês. Então, paramos na esteira, nos 6 meses, e todos os produtos de forma vitalícia a R$ 797. Isso é parcelado. Mas a gente sempre pode melhorar tudo isso, mas eu preciso saber do interesse de vocês. Então, caso vocês queiram que a gente melhore um pouquinho isso, por gentileza, coloca o número 1zinho aí para eu ver, para vocês darem uma... Tipo, mexe os dedinhos. É bom de vez em quando. Agora eu tenho que voltar para outra página, porque aí eu não vejo vocês digitando lá. Então, vamos lá. Para quem entrar hoje, até 23h59, no meu caso, eu não sou o edital que fecha antes, tá? 23h59 de hoje, tem 2 horas. Para quem entrar hoje, a mentoria, a imersão, não vai durar 6 meses, ela vai durar 1 ano. Então, vocês vão ter a permanência garantida durante todo o ano de 2026. No grupo do WhatsApp, em vez de 13 encontros, serão 26. Então, vocês participarão dos encontros durante o ano todo. 1 ano. Isso aqui, assim, eu não vou fazer de novo, sem a menor possibilidade. 1 ano inteiro de encontros, 2 encontros mensais, o grupo do WhatsApp 24 horas, dá para vocês aproveitarem absolutamente todos os editais que abrirem no ano que vem. Então, quem entra hoje, aquele valor, 797, aliás, esqueci, tem mais R$ 100 de desconto. Não é 797 para quem entrar hoje. 1 ano e 697. Ou 12 de 69,98, que é o valor que a plataforma, porque o parcelamento é pela plataforma, então não tem como, tá? Deixa eu voltar aqui. Ah, não, tá certo. Já. E aí, para quem entrar a partir de amanhã, a gente mantém esse valor de 697, mantém os R$ 100 de desconto, só que volta para 6 meses na imersão e no grupo do WhatsApp. Então, quem garantir hoje, o ano inteiro do ano que vem, na minha companhia, tendo que ver a minha cara várias vezes por mês e me aguentar no WhatsApp, mas eu garanto que vocês vão ser muito felizes naquele espaço. Maravilha? Mas eu sempre gosto de mais um pouquinho. Agora vem a parte. Agora vem a parte divertida. Agora eu quero ver o circo pegar fogo. Vamos lá. Para quem entrar hoje, o primeiro que entrar hoje, eu vou depois aí eu vou olhar, porque a plataforma ela me dá o horário de compra de todo mundo. Quando eu for liberar o link, eu vou avisar antes, tá? Vou fazer um 5, 4, 3, 2, 1 para todo mundo se preparar. O QR Code que eu abrir, ele não adianta abrir o aplicativo do banco, tá? Abre o do banco, ele vai para a página de venda, então vai ter que ler o QR Code com a câmera mesmo, ou clicar no link que a gente vai mandar no chat. Que aí ele vai para a página de compra do pacote. O primeiro que entrar vai ter um acompanhamento individual por 12 meses, com uma reunião comigo por mês individual, tá? Para o primeiro que entrar. Putz, não fui o primeiro. Mas aí, os 5 primeiros, então o primeiro ganha um monte de coisa, né? Os próximos 4 ali, completando os 5 primeiros, vai ter até o final deste ano uma análise que eu preciso, né, terminar minha produção de show. Aí, dezembrão, a gente vai marcar isso. Essa análise individual da carreira, que é onde tanto eu quanto o Ricardo, que é quem faz toda a gestão do meu tráfego, a parte de marketing,
A gente vai fazer uma análise individual da carreira, no sentido de indicar, né, possíveis caminhos para que vocês melhorem, para que vocês alcancem outros espaços e editais mais adequados para isso. Então, vai ter toda essa análise individual para os 5 primeiros. Os 10 primeiros, 1 hora individual comigo para falar sobre o projeto. Aí vocês podem marcar essa hora quando vocês quiserem. Quem entra hoje tem 1 ano na turma, pode marcar quando achar mais, né, viável, mais importante, mais coerente com o momento. Eu também ajudo a direcionar nesse sentido, porque muita coisa a gente consegue ir resolvendo pelo WhatsApp. Então, quando realmente for um momento coerente, tem essa necessidade dessa conversa individual, os 10 primeiros vão ter essa hora. E os 20 primeiros têm a revisão do projeto, que, na verdade, essa revisão, vocês mandam para mim, eu faço apontamentos, eu retorno. Ai, Paola, mas dá para ver se eu corrigi, você vai ver de novo? Vou, não é só foi e voltou, né? Então, a gente vai, se vai e volta, vai e volta, vai e volta, até o projeto ficar redondinho, ficar bonito para vocês mandarem. Belezinha? Então, só retomando, muita calma nessa hora, porque ainda não pus o QR Code está na outra. Quem entrar hoje, 1 ano de imersão, a 697 se for no Pix. As parcelas, a plataforma, você, quando for no QR Code, vai cair lá, você escolhe quantas vezes quer dividir, e aí ela vai até 12 de R$ 69,98. O Ricardo, ele está no chat aqui, e ele está nos grupos que vocês estão como administrador. Qualquer dúvida com relação à compra, vocês podem falar com ele, tá? Então, agora eu vou mudar. Tipo, 5, 4, 3, 2, para ninguém me bater. 1. Agora temos um QR Code. E aí, agora vocês lutem, porque quem for o primeiro tem 1 ano me aguentando uma vez por mês, de modo individual. Eu vou dar uma batida de olho em algumas questões que eu vi que estavam por aqui. Deixa eu ver. Meus alunos são tão fofos. Ah, peraí. É, exatamente isso. Quem colocou. Agora, se eu pronunciar errado, me perdoe, né? Se é Ordilei ou Ordilei. Que a contrapartida a ser social é para a comunidade, mas não precisa trabalhar de graça. É exatamente isso. O projeto não é para a gente trabalhar de graça. A gente também não vai ficar rico. A gente não vai ficar rico com o projeto, não. Mas a gente vai ganhar de forma justa, né? O meu cachê em projeto é o que eu considero justo. Então, assim, né? E ninguém trabalha de graça. Lógico que às vezes a gente dá uma. Quando eu escrevo o projeto, às vezes eu estou vendo que aquilo está apertado, eu tiro um pouquinho do cachê, porque eu quero muito que aquele projeto aconteça. Mas, de modo geral, a gente consegue receber de forma justa. Os músicos do projeto que eu estou executando, os instrumentistas, estão recebendo cachês de R$ 1.200 a R$ 1.300, dependendo do show. Meu sonho era pagar R$ 1.300, 1.200, porque não sei para vocês, mas onde eu moro não é comum eu pagar para um músico R$ 1.200 para ele fazer um show de 1 hora e meia. Então, assim, eu consegui pagar isso. Isso me deixa extremamente feliz. Então, o projeto, ele é para isso, é para a gente, né, conseguir receber e pagar, né, de uma forma coerente e gostosinha, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, quem tiver, a única coisa que eu vou pedir, quem tiver dúvida, se quiser colocar
no chat me facilita bastante. Alguém tem mais alguma dúvida? Já aproveitem que estou aqui. Todo mundo tranquilinho? Que belezinha vocês. Putz, Débora, eu não sei, o Ricardo que vai saber responder isso. Ou se quiser chamar ele no grupo, talvez seja mais fácil. Porque aí toda essa parte do pós, das formas de pagamento, eu não consigo mexer. Jorge, a gente não consegue gerar a chave Pix direto, porque precisa passar pela página de compra da plataforma, colocar os dados, porque é onde vai gerar o acesso a todas as aulas. Elas ficam nessa plataforma. Mas aí qualquer coisa também o Ricardo conversa com você. Giana, entra sim. Normalmente, da onde você é? De que cidade você é, né? Porque isso ajuda um pouco também. Aqui, por exemplo, o edital da Aldir Blanc, e aqui em vários municípios que eu vi, eles têm linhas específicas para o artesanato, muitas vezes até com relação a oficinas, né? Oficinas de artesanato, e aí é onde artesãs entram de forma individual. Isso é bem possível, sim. Aqui, inclusive, praticamente todo o grupo do artesanato sempre entra. Cidade não é grande, né? E as cidades de. Aí é mais fácil ainda. Geralmente tem sim, ou vagas específicas para o artesanato, ou de forma. Às vezes, está como oficinas, cursos. Então, eles abrem linhas nesse formato, e aí você pode propor cursos e oficinas dentro do artesanato. É uma boa opção, inclusive uma opção bem viável. Mais alguém? Já quer, já aproveita. Aproveita que eu estou aqui. Agora, uma coisa assim, não percam de vista. Comecem quem não está pensando ainda, comecem a pensar no projeto de vocês, tipo, agora. Eu sei que é fim de ano, vai dando aquela moleza, mas deixa o rolê pronto antes do edital sair, porque isso faz com que vocês assim tenham muito mais calma para fazer, para digerir, para olhar de novo, para pegar o critério de avaliação e olhar, para pedir para alguém revisar. Vocês vão fazer o amadurecimento de um projeto que é escrito antes, ele é absolutamente diferente do que quem sai escrevendo na hora, né? Então, não tenho dúvidas disso, não esqueçam disso, por favor. Maravilha? Bom, vejo alguns de vocês, né, pelo que eu estou vendo, vejo alguns de vocês na imersão. Para quem já entrar no nosso grupo, a gente tem encontro na segunda-feira que vem, no dia 17, depois dia 25. Esse mês vão ser 2 semanas seguidas que a gente tem nossos encontros. Aos demais, foquem na caminhada de vocês. Isso é extremamente importante. Isso vai fazer muita diferença para vocês. Demetrios, obrigada. Nossa, faz 2 anos esse da Paulo Gustavo. Tem passa, gente. Tem passa e a gente segue aqui. Mas muito, muito obrigada a todos. E a gente se vê bem em breve ainda. Beijos.